Então, hoje começamos a aula 9 e nessa aula vamos ver a prova, Pedro, terá a duração de uma semana. Eu vou entregar a prova a vocês no dia 11, e vocês vão me entregar a prova no dia 18, tá? Vocês vão ter uma semana para fazer a prova. E isso significa que vocês podem me tirar dúvidas com o tutor. Por enquanto, há apenas o tutor. Então, podem tirar dúvidas entre vocês também, né? Só peço que vocês não exagerem nessa extração de dúvidas a ponto de ultrapassar aí o limite ético, né? Que eu espero que se siga, de que assim que vocês sejam os autores do texto que vocês me entregam, né? Essa é uma coisa que eu espero que ocorra, que vocês me entreguem apenas aquilo que vocês fizerem e não busquem atalhos, tá? Pois bem, vamos começar. A seção que eu escolhi para começar é essa aqui, em que nós temos o limite de uma função. Eu vou usar o texto que está exposto para a gente fazer alguns comentários e vamos seguir. Estamos aqui na página. Deixa eu ver aqui a página 80. O meu objetivo é chegarmos à página 100. Então, temos aí 20 páginas, né, para ler. Então, farei isso fazendo algumas colocações pontuais e seguindo sempre que for possível. Eu paro, fazemos de novo algumas colocações. Pois bem, como vimos, se eu considerar uma função f de x igual a x² menos x mais 2, a expressão é uma expressão polinomial, então a função é uma função polinomial. Como vocês já sabem, o gráfico de uma função como esta é uma parábola, né? Vocês já viram isso em muitas ocasiões. Mas bem, o fato é que aqui fica revelado a partir de uma tabela, né? Quando x se aproxima de 2, esse é o valor que está sendo aproximado. Quando x se aproxima de 2 por valores menores, é o que está nessa tabela aqui, as imagens f de x vão possuindo esses valores: 2, 2,75, 3,44 até 3,99. O que se estima que seja o valor. Observa que o 1 ele está muito próximo de 2, né? Então existe uma proximidade de 3 casas decimais de 2. E a gente observa aqui que a imagem de f de x está próxima. A imagem f de x está próxima em 2 casas decimais de 4. Por outro lado, quando eu considero valores maiores que 2 e vou reduzindo os valores, então estou me aproximando. As setas aqui indicam quando x se aproxima de 2 por valores menores. Eu estou nessa primeira tabela aqui e tenho essas imagens. Quando x se aproxima de 2 por valores maiores, eu estou nessa tabela aqui e tenho essas imagens. Então observa que quando x é 1, eu estou aqui, né? Quando x é 1, eu tenho o valor 2. Quando x é 3, eu estou aqui e tenho o valor 8, que nem está representado aqui na figura. Então, quando eu vou reduzindo de 3 a 2, eu obtenho aqui, observa que tanto de um lado quanto do outro não considerei o valor x igual a 2. Apenas valores próximos de 2, suficientemente próximos de 2. E de novo eu estou considerando aqui 3 casas decimais, né, de aproximação, só que maior que 2. Tá? E a imagem que eu vou obter é 4, com uma aproximação que você pode considerar também de 3 casas decimais, maior 4.
O que eu posso dizer com isso é que o valor que eu devo estimar para a função f de x quando x tende a 2, esse valor que está sendo apresentado é o 4. É o valor que se torna natural. Considerar é exatamente... Oi? O valor que se torna natural considerar é o valor x, desculpa, f de x igual a 4 quando x é igual a 2. Né? Então, o limite que estamos calculando, o limite de x quadrado menos x mais 2 quando x se aproxima de 2, a gente está entendendo que deve ser 4. Isso porque quando me aproximei por valores menores que 2, ou seja, quando eu fiz x assumir valores menores que 2, até 1,999, a diferença deste valor e 2, esse x estrela, né? X menos x estrela está 0,001. Né? Essa é a ordem de diferença. Então está na ordem de 10 a menos 3. Então veja aí, é uma ordem de milésimos. Né? Por outro lado, quando eu considero x estrela aqui, eu estou me aproximando por valores menores que 2. E aqui eu vou me aproximar por valores maiores que 2. Então, vou considerar 2,001. É a mesma casa. Observa que é a mesma distância. Né? Então, naturalmente, x menos x estrela está na mesma ordem. Maiores. Então, quando eu olho na reta, estou considerando aqui o 2. À direita significa vir por valores que estão de 3 a 2. À esquerda significa valores que estão de 1 a 2, que é isso aqui. Valores menores, e isso aqui, os valores maiores. Né? Então a gente chama a aproximação da seguinte maneira. A gente diz que essa aproximação é por valores maiores, então é 2 mais. E essa aproximação é por valores menores, então é 2 menos. Tá? Então a gente representa dessa forma para dizer que eu estou escolhendo valores que estão aqui, nesse intervalo. Então eu digo que x está tendendo para 2 por valores menores. E aqui eu digo que x está tendendo para 2 por valores maiores. Então essa aqui é a aproximação à direita e essa aqui é a aproximação à esquerda de 2. Quando a gente analisa o que está sendo apresentado na tabela, a gente observa que se eu pego 1, é um valor que está muito longe de 2. A imagem de 1 não vai me servir para fazer uma estimativa de como a função se comporta na vizinhança de 2. Mas quando eu passo de 1,99, os valores passam a agora ser bem interessantes. Observa que para 1,99 eu tenho 3,970. Quando eu aumento para 1,995 eu tenho 3,985. Então estou dando saltos. Em qualquer pequena aproximação aqui, eu tenho um salto de valores. Né? Mas observa que quando eu estou por valores muito próximos de 2, eu estou me aproximando de 4. Por outro lado, quando eu pego 3, não há interesse no valor para x igual a 3, porque eu estou muito longe.
do que eu vi que acontecia quando x estava se aproximando de 2. Então, vou me aproximando de 2 e, de novo, quando eu estou aqui, uma aproximação centesimal, eu obtenho 4030, ou seja, já existe aqui, de novo, uma aproximação do 4 por décimos, né? Quando eu vou para milésimos, eu observo um refinamento na minha aproximação. Estou diminuir aqui na metade dos décimos, né? Então, quando eu agora considero o milésimo, eu baixo essa aproximação para de décimos para milésimos. Então, agora a estimativa que eu tenho aqui é igual à estimativa que eu tenho aqui. E o que eu posso afirmar é que, se o limite existir, esse limite deve ser 4. Esses valores estão absolutamente próximos de 4, né? Quando eu me aproximo de 2, tanto por valores menores quanto por valores maiores, né? Ambas as estimativas são 4. Então isso indica um forte indicativo de que o limite existe e que na existência do limite ele vai ser, a imagem da função vai ser 4. Né? Essa é uma boa estimativa. E é exatamente a estimativa que ele faz. Pois bem, então agora podemos fazer a apresentação. Eu vou deixar vocês aqui do lado para eu ver se vocês estão falando alguma coisa. Pois bem, então podemos passar para a apresentação da definição de limite. A definição que eu dei é equivalente a essa definição, mas aqui ela está mais mastigada, né? Então vamos aproveitar isso. A definição. Suponha que f de x seja definido quando está próximo ao número a. Isso significa que f é definido em algum intervalo aberto que contenha a, exceto, possivelmente, no próprio a. Então, o que significa? Eu vou considerar fazer os eixos. Vou considerar o intervalo i e considero aqui um ponto A. E vou considerar valores que estão próximos de A. Vou considerar que a função está definida para uma vizinhança próxima de A, exceto, possivelmente, o próprio A. Mas que ela está definida para todos os valores próximos de A. Né? Então, essa é a condição. Exatamente isso que comporta essa condição aqui. Ele não gosta de... gosta que faça isso, né? Assim vai. Foi. Pois bem, aí, então, essa é a hipótese, né? Que f de x está definida no valor próximo de A, exceto, possivelmente, em A. Então, escrevemos que o limite de f de x... Eu vou aumentar um pouco aqui o zoom. Isso talvez melhore. Então, isso significa dizer que o limite de f de x, quando x vai para A, é igual a L. O que representa isso? Dizemos que o limite de f de x quando x tende a A é igual a L. Se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, tão próximos de L quanto quisermos.
tornando x suficientemente próximo de A, por ambos os lados de A, mas não igual a A. Esse detalhe final ele é muito importante. Então, observa que a definição que estamos dando de limite é uma estimativa que fazemos para os valores de f de x e dizemos que o limite de f de x existe, o limite de f de x existe quando x vai para A e é igual a L, se pudermos tornar f de x arbitrariamente próximo de L. Se os valores de f de x forem arbitrariamente próximos de L, tornando x suficientemente próximo de A, mas não igual a A. Lembrem-se disso. Nós estamos considerando que x é suficientemente próximo de A, mas nunca igual a A. Essa é a sutileza, né? Então, o que eu farei é considerar que existe uma estimativa L para a qual a função f de x vai tender. Isso significa que quando eu considerar valores próximos de L, então eu vou considerar aqui valores próximos de L, então tem uma vizinhança de L, vai existir uma vizinhança de A para a qual, quando eu considerar as imagens de f para esses valores, as imagens dele vão estar dentro dessa vizinhança. Então, eu vou poder considerar um retângulo e que esse retângulo vai conter todos os pontos de f de x, uma vez que x esteja nesse intervalo, nessa vizinhança laranja. Então as imagens vão estar nesse intervalo verde. Então o que eu estou dando é uma faixa em torno da estimativa L e uma faixa em torno da estimativa do valor de estimativa A. Observa que o retângulo que eu estou gerando aqui satisfaz a condição que eu tinha dito. Para todo x que eu considerar no intervalo laranja, a imagem do x vai gerar um ponto que está dentro desse retângulo. Isso significa, e para qualquer, observa que isso é para qualquer vizinhança que você considerou arbitrária aqui, né? Isso aqui é o que dá o epsilon, né? L mais epsilon, L menos epsilon. Então estou dizendo que para cada epsilon que eu considerar, vai existir um delta. Então aqui vai ser A mais delta, A menos delta. E quando isso acontece, qualquer escolha que eu fizer, para x no intervalo que é uma delta vizinhança de A, eu posso chamar de V delta, entrada em A, uma vizinhança de A de raio delta. Cada ponto que eu considerar nessa vizinhança, a imagem dela vai ser um ponto na vizinhança de L.
Então, a vizinhança, vou desenhar de laranja aqui, a vizinhança epsilon de L. Então, se eu considerar x nessa vizinhança, a imagem de f de x vai estar nessa vizinhança. Então, isso significa a existência do limite, né? Então, dizemos que o limite de f de x é L quando f de x está arbitrariamente próximo de L quando x estiver arbitrariamente próximo de A. Então dizemos que o limite de f de x quando x tende a A existe e é igual a L. Quando essa estrutura aqui acontece. Então, é isso que diz a definição. Vamos revisar a definição. Suponha que f de x seja definido quando está próximo ao número A. Então, observa, eu estou considerando a vizinhança de A e estou supondo, aqui a vizinhança laranja, estou supondo que f de x está definido aqui, ou seja, que dado um x aqui, existe f de x. Então, essa é a primeira hipótese. Isso significa que f é definido em algum intervalo aberto que contenha A, exceto possivelmente no próprio A. Então escrevemos o limite de f de x quando x vai para A é igual a L e dizemos o limite de f de x quando x tende a A é igual a L. Se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, tão próximos de L quanto quisermos. É o que significa dizer arbitrariamente. Tornando x suficientemente próximo de A. Então, o que acontece é que, lembra que eu falei o seguinte, a ordem que eu anunciei, né? Eu enunciei. Considere que o limite de f de x existe quando x vai para A e que ele seja L. Então, a primeira afirmativa é que para todo epsilon positivo, eu vou escrever epsilon mais L, epsilon menos L. Desculpa, isso, epsilon mais L, epsilon menos L. Porque L é a estimativa da imagem da função. Para esse epsilon, eu quero que exista um delta que me permita construir uma vizinhança para o A, de tal modo que toda vez que eu considerar o x suficientemente próximo de A, que é dado pelo delta, eu terei que a imagem de f de x vai ser suficientemente próxima de L, que é dado pelo epsilon. Esse suficientemente próximo. Então, se para todo epsilon existir um tal delta, significa que eu estou fazendo satisfeita a condição de existência do limite. O limite, e dizemos que o limite de f de x quando x tende a A é igual a L, se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, tornando x suficiente próximo de A, mas não igual a A. Então, estou considerando aqui valores arbitrariamente próximos de A, mas diferentes de A. E mesmo assim, eu afirmo que todas as imagens de f de x que estão nessa vizinhança de A vão estar próximos de qualquer vizinhança que eu considerar para L. Por isso, aí vocês perguntam, né? Mas aí essa vizinhança está muito grande. Tá bom, então vamos considerar uma vizinhança menor, né? Então, se eu considero agora essa vizinhança, para esse epsilon, eu vou estar agora com essa faixa aqui.
Observa que para esse epsilon, o x que eu considerei aqui ainda está, né? Mas quase que não estava. Então significa que é possível que eu precise reduzir a vizinhança do A. Então eu vou ter agora essa outra faixa. O que faz com que eu defina agora esse retângulo aqui. Como é para todo epsilon, eu posso escolher outro epsilon. Então poderia escolher um ainda menor. E aí teria essa faixa aqui. E para ele, talvez eu precise ainda reduzir mais ainda o intervalo que é a vizinhança de A, gerando essa faixa aqui. É isso que significa ficar cada vez mais próximo, cada vez mais próximo. E aí observa aqui no final, aqui eu vou estar com a vizinhança, um retângulozinho roxo aqui no meio. E o que eu estou afirmando é que os pontos, as imagens de f de x, quando eu considero x nessa vizinhança roxa, as imagens vão estar nesse intervalo aqui. E quando o limite existe, é exatamente isso que acontece. Quando eu vou me aproximando de A, por valores maiores ou menores, as imagens de f de x vão ficando cada vez mais próximas de L. Cada vez mais próximas de L à medida que eu vou me aproximando de A, as imagens vão ficando cada vez mais próximas de L. E se eu considerar intervalos, vizinhanças cada vez mais estreitas, intervalos cada vez menores em torno de L, isso significa que eu talvez vá ter que diminuir a vizinhança em torno de A para que as imagens de f de x para x próximo de A acabe implicando em um valor próximo de cada vez mais próximo de L. É exatamente isso que define a existência do limite. Então, se isso não acontece, eu digo que o limite não existe. Essa é a definição de limite e, inclusive, já inclui dentro da definição, já temos aí um critério de existência, né? Então, a existência do limite, ele exige que todas essas condições sejam satisfeitas. Nós vamos fazer a apresentação dessas condições de uma maneira, a princípio, intuitiva, e depois tentar fazer com que vocês entendam a construção desses elementos. Mas eu estou apresentando assim para que vocês possam, talvez, elaborar algumas rotas de convergência para o que vem a ser o limite. Comparando aquilo que eu falei nos outros encontros, de que o limite é uma operação que você faz na função quando a variável tende ao valor que eu quero que o limite exista, né? Então, o que temos aqui é que eu estou fazendo uma operação, que eu vou chamar de limite, sobre uma função f de x com essa estimativa. E aí eu vou dizer que a existência ou o êxito desta operação, quando eu considero a função f de x específica, e para x tendendo a A, mas lembra que x é diferente de A, isso tem que ficar bem marcado, x é diferente de A. Quando isso aqui tem êxito, então eu digo que existe um valor para o qual a função tende. E esse valor é o que eu chamo de limite. Tá? Então, gostaria que vocês pontuassem alguma dúvida por enquanto. Entenderam o que foi dito? Ficou claro? Precisam de mais argumentos? Falem alguma coisa. Professor, o senhor poderia dar um exemplo, assim, no gráfico, o que aconteceria se o limite não existisse? Como ficaria essa situação aí que o senhor fez vários quadrados, se não existisse um limite?
Ok, vou gerar um exemplo usando uma função que eu quero que vocês aprendam mais sobre ela. Então, vamos pegar a função exponencial. Então, vamos considerar a função f de x igual a exponencial de x. Essa aqui é a exponencial, é a função exponencial canônica, né? Porque a base a constante é de Euler. Tá? É a que define, essa função é a que define como inversa a função g de x, que seria o logaritmo natural de x. Tá? Então, essa função exponencial aqui é definida e define a inversa, que seria o logaritmo natural de x. Tá? Então, dada essa função, eu tenho definida esta. E ela tem como gráfico o seguinte comportamento. Quando x é zero, ela passa nesse ponto, que é o ponto de coordenadas 0, 1. E ela tem o gráfico dado por uma coisa desse tipo. Então agora vamos tentar entender o que acontece quando eu estimo aqui na verdade para o pensamento que eu preciso, estou precisando de uma coisa pequena, né? Ou seja, aqui eu estaria calculando o limite no infinito, que não é o que está se apresentando agora. Eu vou considerar a função inversa. Você considera aqui a reta x igual a y, a inclinação está errada. Agora talvez. Se você considera a reta x igual a y, então a função inversa. Opa, reta vermelha. Então a função inversa é laranja. A função inversa ela satisfaz isso aqui. Pois bem, então vamos considerar vou fazer isso aqui com mais precisão. Vou deixar como está, melhor do que ficar corrigindo. Mas vou considerar o seguinte, eu vou considerar o zero como nosso objetivo. Eu quero considerar x tendendo a zero. Então, aqui eu tenho, quando x é 1, o ln de 1 é zero. Né? O logaritmo de 1 é zero. Né? É exatamente porque a exponencial de zero é 1. Então, são simétricos, né? São pontos simétricos. Mas bem, o que eu quero agora é entender o que acontece quando x se aproxima de zero por valores maiores que zero. Lembrando que o x tem que ser positivo para que o logaritmo esteja definido. Então, quando x se aproxima de zero, observa que qualquer vizinhança que eu considerar do zero, eu considero essa vizinhança aqui. Né? Então, eu vou ter aqui a faixa, e aí vamos supor que o limite exista. Vou supor que o limite seja L. Então, eu teria uma vizinhança, e aí eu teria essa faixa aqui.
teria esse retângulo, né? Observa que se eu considerar agora esse intervalo aqui, eu vou ter este retângulo aqui. E observa que eu tenho aqui um ponto da função que não está no retângulo da estimativa de L. Então não pode ser esse L. Suponha que... Então agora vamos corrigir o L e considerar um L maior aqui. Então agora eu considero outro L, L1. Aí eu vou pegar uma vizinhança do L, vou ter essa faixa. Basta eu considerar agora uma vizinhança menor do zero. Eu vou ter essa faixa aqui. Se eu der continuidade aqui à função, ela vai sair desse retângulo. E isso acontece sempre. Todas as vezes que eu considerar um novo L, então se eu considerar um novo L, não importa onde seja, um Ln, eu vou ter... Eu vou em vez de considerar Ln, eu vou considerar Lj, para vocês não confundirem com logaritmo. Isso aqui é o índice dos L's. L1, L2, L3, Lj, para algum J. Então, eu vou considerar aqui uma faixa, que seria a estimativa das imagens da função. Mas quando eu considero um intervalo muito próximo de zero, a altura da função foge de qualquer faixa horizontal que eu colocar. Então, isso significa que vai ter aqui um ponto da função que não está dentro dessa faixa. Significa que o limite não existe. Então, quando eu tento calcular o limite do Ln de x, quando x tende a zero por valores positivos, esse limite não existe. Ele é diferente de L para qualquer L. Dizer que o limite não existe tende a um outro entendimento. Se o limite não existe, significa que para todo L que eu considerar, a função f de x ultrapassa esse L. Mas a gente sabe o que é isto. Então, eu digo o seguinte, para todo M natural, existe um N também natural, tal que N é maior que M. Observe o que é que eu estou dizendo. Dado número natural qualquer, M, existe um N que é maior que ele. Como a escolha desse M é arbitrária, o que eu estou escrevendo aqui, na verdade, é o que a gente entende como infinito. Que é o fato de que eu tenho um conjunto de valores ilimitado. É isso que significa dizer que esse conjunto tem o comportamento infinito. É o que acontece aqui. Observa que para cada L que eu escolher, a imagem vai ultrapassar esse valor que eu escolhi. Então, na verdade, esse limite ele não existe nessa compreensão. Não existe um valor real para o qual a função Ln tende quando x vai para mais infinito, porque, na verdade, ela vai para menos infinito. Quer entender melhor isso? Vamos fazer o seguinte. Vamos usar a definição
de ln. Logaritmo. Cadê? Então eu digo que y, vou usar y e x. Y é igual ao ln de x se e somente se a exponencial de y for igual a x. Pois bem, agora eu quero interpretar o que é que acontece quando eu calculo o limite do ln de x quando x tende para zero, por valores positivos. Observa que o x aqui, ele é o valor de entrada e y é o valor de saída. Mas aqui, o y é o valor de entrada e o x é o valor de saída. Então, o que eu quero, na verdade, é determinar qual é o valor de y para o qual o x se aproxima de zero na exponencial. Para quais valores de y, a exponencial de y é arbitrariamente próxima de zero. Pois bem, isso acontece quando y é negativo, primeiro, que é quando é decrescente, ela é negativa. Y tem que ser negativo para a exponencial ser pequena. E y tem que ser arbitrariamente grande. Porque o que acontece é que eu sei que se y for positivo, a exponencial de y é positiva. Se y for negativo, a exponencial de y também é positiva, mas tem um detalhe. Quando y é negativo, você considera que a exponencial de y é igual a 1 sobre a exponencial de menos y. Isso aqui é menor que 1. Né? Então, quando você considera é menor ou igual que 1, né? Então, quando você considera que o y é negativo, você está com essa equivalência aqui. Pois bem, se y for negativo e for muito grande, então suponha que o y ele é da forma menos 10 elevado a m. O que acontece com a exponencial? A exponencial de um número como esse, menos 10 elevado a m, vai ser igual a 1 sobre a exponencial de menos vai ficar mais 10 elevado a m. Isso é um número muito próximo de zero. Né? Então, para que eu esteja tão próximo de zero que eu posso escrever assim. Isso aqui é do tipo 0,0 e vai ter um 1 ou algum número diferente de 1, na verdade. Deixa eu tirar essa vírgula aqui. Eu vou ter aqui pelo menos 10 vezes 10 m vezes zeros antes de um número diferente de zero, que eu chamei aqui de 1, mas que pode ser outro valor. Em geral, na verdade, vai ser o primeiro número da divisão de 1 sobre 2, né? Sobre E. Então, a ideia é que você vai ter um número absurdamente próximo de zero, positivo, porque as imagens da exponencial são sempre positivas, mas nesse caso, quando m é muito, quando y é muito grande, mas negativo,
Então, a exponencial é muito, muito pequena, positiva. Então, é exatamente o que acontece aqui. Então, quando o x... quando o x se aproxima de zero, por valores positivos, isso faz o y tender para um valor muito grande, negativo. Mas o y aqui é dado pelo logaritmo. Então é exatamente o comportamento que eu dou para esse limite. Ficou claro? Ficou sim. Ok. Mais alguma dúvida? Mais alguém tem alguma dúvida? Na próxima semana. Derivadas, ou melhor. Não, ainda depois da próxima semana. Ainda falta um pouco para começarmos derivadas. Pois bem. Veja, nós não vimos limites por determinação. Na verdade, estamos começando limites, né? Com indeterminação ainda não. Mas eu diria que vimos implicitamente. Porque a gente viu um comportamento, acabou de mostrar um comportamento infinito, né? Então isso meio que dá um indício do que acontece numa vizinhança de uma indeterminação. O que seria isso, uma vizinhança de indeterminação? Né? Valores que se aproximam para quando a função tem indeterminação. Então, ainda não vimos. Mas vamos seguir. Então, eu vou avançar aqui na leitura do texto. Tá? Ok. Então, aqui está isso que eu apresentei, mais ou menos, a grosso modo, né? Como o próprio texto diz. O que é que acontece quando a função tem um limite? Aqui, no A, o limite existe. E aí observa que a função está fechadinha. Aqui no A, o limite da função naquele ponto é diferente, né, de L. E aqui no C, o limite não existe. Então, a ideia é... Nós temos essas três possibilidades. Quando o limite existe, é porque para o ponto x igual a A, f de x seria f de A, vamos assim entender. Né? Quando existe e nesse caso a função é contínua, vamos adiantar esse fato. No segundo caso, o limite existe, mas é diferente de L. Então a função nesse caso tem uma descontinuidade, x igual a A. E no terceiro caso, o limite não existe. Né? Pois bem, então aqui, já que você falou de indeterminação, vamos tratar desse limite então. Né? Vamos ver esse limite lá no Paint. Pois bem, então vamos considerar ver segundo quadro. Acho que eu já estou no terceiro quadro aqui, eu vou para... Pois bem, então vamos considerar o limite, eu filar x menos 1 sobre x quadrado menos 1, naturalmente para x igual a 1. Vamos entender por que é x igual a 1. Essa eu acho que é a coisa mais fascinante de quando você estuda limite, é você entender por que calcular esse limite é importante. Eu acho que essa é a coisa crucial
que deve ser percebida. Então vamos lá. Se eu considerar as funções que estão em volta, aqui eu tenho uma função racional, né? Então eu tenho dois polinômios. Eu tenho a função f1, que seria a função x menos 1, e tenho a função f2, que seria a função x² menos 1. Vamos observar o domínio de ambas as funções. Então, o domínio de f1 é o conjunto dos reais. O domínio de f2 também é o conjunto dos reais. Tanto para f1 quanto para f2 eu posso usar para a variável x qualquer valor real. No entanto, quando eu considero o quociente, então agora eu defino a função g, que é o quociente de f1 por f2. Quando eu considero agora o quociente, o domínio do quociente, ele tem uma restrição. Eu quero agora, para o domínio de g, eu quero que eu quero que f2 de x seja diferente de zero, porque ela é o que estrutura o que chamamos de denominador da função racional. O denominador tem sempre que ser diferente de zero, pois a gente não sabe, ou não, melhor, não define, né? Não é que a gente não sabe, a gente não define a divisão por zero. Por isso é uma indeterminação, tá? Então significa que a função g está indefinida para x igual a zero. Para x tal que f2 é zero. Mas para qual valor a função x² menos 1 é zero? X igual a 1, né? Então, para x igual a 1, x² menos 1 dá zero. Então, eu tenho que tirar o 1 aqui. Isso aqui é equivalente a considerar x igual a 1. Então, como eu quero calcular o domínio de f de x, eu quero diferente, ó. Então considero x diferente de 1. Mas esse é exatamente o limite, esse é exatamente o valor para o qual eu estou aproximando o limite. Então o que é que eu estou fazendo? Observa o que acontece aqui. Suponha, vamos tentar calcular o limite como se ambos os limites existissem. Esse é um erro que vocês podem cometer, que é o seguinte: vocês observam o domínio de f de 1 e o domínio de f2. Ambos os domínios é a reta inteira, então vocês podem imaginar, o limite existe. O limite de f de 1 existe e o limite de f de 2 existe. Então, esse limite aqui, na verdade, ele poderia ser feito calculando cada um dos limites de x menos 1 quando o x vai para 1, quocientado pelo limite de x² menos 1 quando o x vai para 1. Mas observa que ambos os limites dão zero. Então o que acontece aqui é que eu estou com uma coisa do tipo zero quocientado por zero. Isto é uma indeterminação. Então, você pode ficar pensando, o que é que está acontecendo? Pois bem, está acontecendo algo que está aqui. Eu não posso dizer que esse limite em laranja é igual ao quociente dos dois limites em amarelo. Por quê? Porque exatamente este aqui é zero. E eu só posso usar essa igualdade aqui quando este limite é diferente de zero. Mas quando ele é igual a zero, eu não posso usar essa igualdade aqui. E é por isso que esse limite tem que ser calculado usando um pouco mais de sofisticação. E aí nós usamos a fatoração dos polinômios. Usamos o fato das duas funções serem polinomiais
E eu sei que F1, eu vou escrever aqui a fatoração, é igual a 1 vezes x menos 1. Então eu tenho aqui o polinômio 1 multiplicando x menos 1. F2, por sua vez, é igual a x menos 1 que multiplica x mais 1. Quando eu multiplico x menos 1 por x mais 1, eu obtenho x quadrado menos 1. Esse tipo de fatoração é uma coisa que vocês devem saber fazer, tá? Fatorações de binômios, trinômios, vocês devem saber fazer. Então, atentem-se a isso. Bom? Não souberem, falem que não sabem. E aí eu faço um exemplo, tento dar um pontapé inicial para o que vocês precisam fazer. Tá bom? Mas eu estou assumindo que vocês sabem fazer porque é uma teoria que está ali, eu acho que na 8ª série, 7ª série, né? Então, posso assumir que vocês sabem e, caso vocês não lembrem, tenho que assumir que vocês correram atrás e tentaram verificar em algum vídeo, em algum lugar, como é que faz o algoritmo da divisão de polinômios. Vocês precisam saber fazer a divisão de polinômios e saber que, dado uma raiz de um polinômio, x menos aquela raiz divide o polinômio. Então, para aqui, ó, x igual a 1 é uma raiz de x quadrado. Então, x menos 1 divide o polinômio x quadrado. Foi isso que eu fiz. Eu fiz a divisão de x quadrado por... Isso aqui é o polinômio x quadrado menos 1. Né? F2 de x. Então, eu dividi o polinômio x quadrado menos 1 por x menos 1 e a divisão deu x mais 1. Por isso que eu sei que o produto x menos 1 por x mais 1 vai gerar x quadrado menos 1. Então eu vou usar essa fatoração para escrever esse limite reescrever, né, o limite aqui. Então, o limite x menos 1, x quadrado menos 1, quando x vai para 1, agora sim é igual ao limite de x menos 1 quocientado por x menos 1 que multiplica x mais 1, porque até agora a única coisa que eu fiz foi usar a fatoração dos polinômios. Mas observa, nós temos aqui que observar duas coisas. Primeiro, eu vou usar uma pequena faceta, né? A gente diz que A está para B, assim como C está para D, quando as proporções são diretas, né? E neste caso, quando eu multiplico, veja que aqui eu estou dividindo A por B. Se eu multiplicar ambos os termos por B, o que eu obtenho ao fazer isto é que este primeiro termo se transforma em A, porque eu tenho A dividido por B multiplicado por B. A operação de divisão é inversa à operação de multiplicação. Por isso que no primeiro termo eu tenho A. Né? Então isso ficaria A igual a B vezes C sobre D. Repito o mesmo termo aqui e vou obter D vezes A é igual a B vezes C vezes D, B vezes C dividido por D vezes D. Então, no final das contas, eu tenho que A vezes D é igual a B vezes C. Né? Então, os meios são iguais aos extremos. Né?
Eu vou usar esse tipo de relação para dizer que eu posso fatorar esse polinômio x menos 1. Desculpa, eu posso desconsiderar, né? Ou cancelar, considerando que cancelamento é isto aqui que eu estou fazendo, né? Cancelar é isto, é observar que a operação de divisão e de multiplicação são inversas uma da outra. Óbvio, desde que B seja diferente de zero. E aqui D também tem que ser diferente de zero. Do contrário, não faz sentido dividir A por B, nem C por D. B e D são diferentes de zero. Mas eu tenho isso, porque X é diferente de 1. Eu estou me aproximando de 1, mas X é diferente de 1. Como X é diferente de 1, X menos 1 é diferente de zero, tanto no numerador quanto no denominador. Portanto, esta fração, em verdade, é equivalente a 1 sobre x mais 1. Agora, como não há nenhum tipo de indeterminação na operação, eu sei que esse limite é exatamente 1/2. Mas observa que eu precisei entender por que eu estou calculando o limite quando x é 1 e como eu posso representar a expressão da função usando a fatoração de polinômios, uma vez que eu sei qual é uma das raízes. Na verdade, bastava... nesse caso, basta saber de uma porque o numerador tem grau 1, né? Pois bem, então, alguma dúvida até agora? Agora eu falei, daria certo. Alguma dúvida até agora? Entenderam aqui o que eu fiz? Eu não entendi porque ficou -2 no final. Não, ficou 1/2. É isso mesmo, isso. Certo, vamos lá. Ficou 1/2 porque o x agora é 1, ó. X tende para 1, né? E eu tenho 1 quocientado por x mais 1. Então aqui o numerador continua sendo 1 porque não depende do x. E o denominador, quando x se aproxima de 1, tende a 2. Então o quociente, que é 1 sobre... Quociente, isso aqui é um quociente, tá? Então é o numerador e o denominador. Aqui eu tenho o numerador e o denominador. Tudo bem? Entendi. Entendi, obrigado. Ok. Então, alguma dúvida mais? Não? Tá bom, então vamos seguir. O fato, assim, nós não vamos chegar à página 100, tá? Isso é certo. Mas bem, então tá aqui os cálculos que foram feitos, né? Ele usou aqui algumas estimativas. E tem aqui uma coisa que é muito interessante, que é a seguinte, observa, que quando esses dois gráficos aqui, vamos observá-los com calma. A figura 3, ele considera aqui, ó, x tendendo para 1 e observa que se você considerar 0,5, que é 1/2, né, o gráfico da função, que não está definido em 1, por isso que está aqui em aberto, a função tenderia a 0,5. Então, neste caso aqui, eu tenho o que chamamos de descontinuidade removível. Quando falarmos de continuidade, vocês já terão essa informação. Pode ser suficiente, sim, Max. Na verdade, pode ser tudo, né? Tudo que precisamos seria fatorar o polinômio.
Mas existem outros tipos de indeterminação, tá? Infinito sobre infinito, por exemplo, tem determinação desse tipo, né? Então aí vamos precisar de outras artimanhas algébricas. A fatoração de polinômios ela pode nos facilitar a entender o comportamento da função na vizinhança de um ponto de indeterminação, né? Mas não pode não ser suficiente. Pois bem, e aí no segundo caso, ele apresenta uma figura em que, ao invés de considerar 0,5, considerasse 2. Observe que quando você considera aqui 2, né, que seria a função g, ó, e ela é dada, é uma função definida em partes, né? Ela é x menos 1 quocientado por x quadrado menos 1, se x é diferente de 1. E é 2 se x for igual a 1. Observa que colocar 2 quando x é 1 não faz essa descontinuidade sair, né? Então, o que ocorre nesse caso é que a função g ela não é a função que nós queremos definir. A função que nós queremos definir é a função em que aqui colocamos o valor do limite quando x tende a 1, que nós sabemos que existe e que é um meio. Porque se eu colocar aqui, ó, quando x for 1, se eu colocar x igual a meio, eu vou ter esse ponto aqui preenchido, né? A coordenada x1 e f ou g de x igual a 1 meio, né? Então é aqui que nós vamos conseguir verificar a remoção de descontinuidades genericamente causadas a funções que são racionais. Então ele tem aqui um outro exemplo, espero que tenha ficado claro o limite. Essa parte aqui de descontinuidade não é para ficar claro agora, porque nós não falamos de continuidade ainda, mas eu estou só exibindo, aproveitando, né, a deixa. Mas bem, aqui ele faz um outro limite, eu acho que não é interessante a gente fazer agora, porque é equivalente ao que eu acabei de fazer, né? Então, mais bem. Esse limite é interessante, mas eu não vou fazer agora. Então, eu vou deixar esse limite aqui para amanhã. Nós começamos aqui amanhã. Faremos o limite e esse limite é um limite fundamental. Vocês precisam saber desse limite, o limite de seno de x sobre x quando x vai para zero, né? É um dos limites que nós usamos com muita frequência e é usado para prova do cálculo da derivada de funções trigonométricas. Ele é um dos limites que usamos. Então é muito importante saber esse limite, tá? Então eu vou parar por aqui. Fiz algumas exposições que estão além do que está no texto, mas a gente vai se adequando, né? Então deixo agora o espaço para que vocês façam perguntas. Podem ficar à vontade. Ok, pode perguntar. É um compilador. Veja, eu vou abrir aqui para você ver como funciona. Este é um ambiente. Então,
você vai precisar de uma estrutura, né, para poder gerar documentos. Então eu vou abrir aqui. Não é essa estrutura, porque aqui não está do jeito. Eu vou abrir essa aqui. Então aqui está o modelo que eu mostrei para vocês para a solução de lista de exercícios, né? Aqui é o de matemática discreta, inclusive. Ficou aqui matemática discreta. Corrigir. Oi? Assim. Não sei se ficou melhor, mais bem. Pouco de zoom. Eu confesso que eu tenho um monitor relativamente grande, então não uso a ferramenta de zoom com frequência ou com nenhuma frequência. Não sei como aplicar zoom ao texto. Teste Ctrl+, professor, para ver se funciona. Pronto. Certo. Então vamos lá. Então aqui está a entrada do documento, né? Estou dizendo o que é o documento. Papel, a fonte. E aqui eu vou usar o pacote de linguagem, né? E o tipo de documento que eu vou gerar. E aqui são bibliotecas. Especificamente, eu acho que aqui é para acentuação, isso aqui, para você escrever em mais de uma coluna. Aqui para de novo, a linguagem, né? E aqui são códigos acredito que para símbolos. Aqui para estruturas matemáticas, para que você escolher cores, para colocar figuras. Isso aqui também para colocar figuras. Então deixei. Esses pacotes são pacotes genéricos que vocês usam. E aqui está a estrutura do texto, a estrutura da página. Né? Isso aqui é a estrutura da página. E aqui são definições. Se vocês forem escrever algum teorema, então já está tudo definido. Né? Então, a partir dessa estrutura, a palavra que vai ser gerada na estrutura é essa. Pois bem, mas o que vocês precisam saber é básico. Começar o documento. Então, aqui as estruturas que eu fiz podem ser. Você pode usar equivalentemente tudo isso que está aqui em cima como um atalho. Olha, então está aqui. Ó, eu clico aqui e ele me gera aqui o que seria o código para deixar o texto centralizado. Aí se eu quero justificar o texto à esquerda, eu clico aqui. Se eu quero que o texto fique centralizado à direita, eu clico aqui. Se eu quero mudar a cor no texto, eu venho aqui. Aí ele vai gerando... Então existe uma série de atalhos, né, que estão aqui. Eu quero escrever uma raiz quadrada. Né? Cadê? Eu venho aqui. 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 Então a raiz quadrada é essa. Ou se eu quiser uma raiz diferente, eu escrevo aqui e determino aqui raiz quadrada, raiz cúbica de 2. Aqui raiz quadrada de 3. Né? Então, aqui fontes, escrevendo textos
com fontes diferentes, eu vou clicando e ele vai substituindo, né? A ideia é que você pode querer criar matrizes. Então, você quer criar uma lista de itens, aí você vem aqui e cria a lista de itens. Você quer que não sejam numerados, aí você cria aqui. Então, os símbolos, você quer criar, sei lá, um teta para ângulo, né? Então tá aqui, teta. Então, as estruturas são essas. Quer escrever um somatório? Aí vem aqui. Quer escrever um produto? Tá aqui. Né? Tá. A ideia é que uma integral, né? Quociente, assim ou assim. Né? Esse aqui é mais usual, né? Seria o frac. Então, a princípio, vocês vão estar usando aqui a união, exceção. Então, são códigos que vão sendo aplicados e o texto em si, eu tenho que apagar tudo isso aqui em cima. O texto em si ele é simples, para o que vocês vão precisar, né? Então, tá aqui a estrutura do que foi feito. Então, suponha que você precisa calcular um limite, né? Então, você vai e escreve o limite quando x tende a 2 valores maiores da função x menos 2 x ao quadrado menos 4. Né? Então, isso vai aparecer. Deixa eu compilar aqui. Olha aqui como aparece. Exatamente como está no livro, o texto. Né? Então veja que é bem simples assim, a estrutura de escrita. Para a escrita de texto não tem o que fazer. Né? Observa que o texto está aqui. Ó. Insira o texto, tal. Aparece lá exatamente do jeito que está escrito. Então, isso porque as bibliotecas que foram pedidas antes, né? Essas bibliotecas aqui, elas fazem o que você escreve lá em português ser corrigido, ser colocado acentuação, tudo mais, né? Então, ele entende o que é esse acento, o cedilha, entende o tio, né? Então, está tudo entendido aqui. E o que vocês vão precisar saber a mais que isso, existem manuais de LaTeX que vocês encontram facilmente na internet, tá? Então, não sei se isso ajuda, se o que eu falei ajuda. Eu não sei se tem ele online, eu nunca usei ele online. Eu sempre busquei, eu acho que eu tinha falado mais ou menos como os caminhos, né? Você faz o seguinte, você pega o aqui, Technic Center. Então tá aqui, você faz o download dessa versão. É gratuito, tá? Mas aí para isso você precisa de um pacote de bibliotecas, né? Que é o MikTeX. Então a ordem é exatamente essa. Você
instala o Mictec, depois instala o que seria esse compilador, né? Só que aí esse compilador seria um compilador específico. Você pode fazer usando, se você usa o Linux, existem outros formatos, tá? Isso aqui é para quem usa o Windows. E aí, a ideia instala o Mictec, você vai ter lá todas as bibliotecas e depois instala o que está aqui? Depois instala o Technic Center, que é exatamente esse programinha aqui que eu uso, né? Eu estou acostumado a usar esse programa há muito tempo. Eu tinha uma outra versão dele, que é bem antiga, o WinEdit, eu acho. E aí depois eu passei a usar esse, que tem esses atalhos, e para mim é muito bom, porque eu escrevo usando muitos símbolos. Deixa eu abrir aqui um arquivo para vocês verem como de fato eu uso muitos símbolos. Tá, se vocês analisarem, vejam, tem muito símbolo. Essa é a estrutura de um texto, de um livro que eu estou escrevendo, e escrevo usando esse texto sem, assim, o fato é que depois de algum tempo você nem precisa mais ficar compilando para ler. Você já consegue ler através daqui, né? Você vai vendo mais ou menos o que é que acontece. Então é a ideia de que assim, existe uma vantagem, né, de estar escrevendo nesse formato. Ele possibilita uma estrutura boa, né? Isso aqui seria o uso da definição de proposição, por exemplo, tá? De definição, né? Então, a prova de uma demonstração, então, como é que ele abre aqui ele vai escrever lá demonstração. Aí no final ele escreve que é de, né? Isso porque eu defini que ele faria isso, né? Mas bem, aqui está um texto, está aqui, ó, quantidade de símbolos, né, que eu uso. Então é bem necessário para mim, e para vocês daqui a um tempo será necessário também, né? Então a forma com que vocês vão se assimilando a usar é praticando mesmo, né? Não tem outra forma de fazer. Mais alguma dúvida? Eu quase que eu deixo vocês vendo ali um texto que ainda está em produção e que é um livro, né? Então vocês só deveriam ter acesso depois de publicado, né? É um spoiler. Mas é sobre um assunto que ali é bem interessante. Eu vou voltar lá. Aqui não, cadê? Aqui. Aqui, esse livro que eu estou escrevendo, esse capítulo 1, ele seria uma forma avançada de estudar cálculo. Tá aqui, ó, funções a uma variável real, que é o que nós estamos estudando, né? Só que aqui eu apresento uma forma mais madura de ver funções a uma variável real. Ainda não é a forma mais madura possível, porque seria uma segunda leitura do cálculo, usado para estudar otimização, processos de otimização, que é o livro que eu estou escrevendo agora. E esse aqui foi o capítulo 1 que eu escrevi, estou agora no capítulo 2. Né? Tá, é a ideia que eu estou dando spoiler para vocês de coisas que vocês provavelmente venham a se interessar no próximo ano, né? Seria quando vocês poderiam estar preparados depois de cálculo 2. É quando vocês poderiam estar preparados para depois de cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear. Né? Então vocês precisam de cálculo 1, geometria analítica, cálculo 2, álgebra linear, para poder fazerem
E algumas coisas de programação. Então, introdução à programação, a ED1, já ajuda a fazerem esse curso, que é um curso de métodos de otimização. Né? É para este curso que eu estou escrevendo o livro. Não para que seja usado neste curso. Né? É um curso que eu pretendo continuar oferecendo. Eu ofereci ele 2 vezes. Eu pretendo continuar oferecendo. Ele é um curso optativo que vocês fazem. Vocês precisam de 7, 8 optativas, eu acho. E essa é uma das que eu acho que casa bem para quem fica entre a área teórica e prática da computação. Né? Quem vai para a área teórica precisa, certamente, fazer um curso de otimização, métodos de otimização. Né? Então, é esse o objetivo da escrita desse livro. Mas bem, espero ter ajudado aí com os comentários sobre o LaTeX, Rogério. Ok, mas vejam, vocês devem procurar manuais do LaTeX. Tem manuais bem fáceis. Né? Então, coloquem lá manuais para iniciantes. Aí vocês vão encontrar alguns manuais fáceis de usar. Né? Então, não precisa ser o manual de LaTeX. Não, pega o mais simples. Provavelmente a maioria de vocês deve usar o Windows também, né? A tendência é que vocês passem para o Linux com o avançar do curso. Essa é uma tendência que eu observo. Então, ao passar para o Linux, vocês já vão ter maturidade para estarem instalando o compilador no Linux. Mas não sendo isso, usa o Windows e baixa os arquivos, já estão prontos para serem usados. E aí basta abrir qualquer editor, qualquer leitor de PDF, que aí você consegue usar tranquilamente. Você tem as bibliotecas no Mictec, tem o compilador, né? E ele gera PDF ou DVI, e aí você usa. Eu acho que o próprio navegador abre o DVI, eu acho que é isso. Então não precisa baixar leitores de DVI, mas de PDF sim. Sendo isso, assim, tirando isso, não tem muito o que fazer. Né? É só entender como é que faz as estruturas, sair praticando. Texto em português não tem problema. O problema são os símbolos, né? E a formatação de algumas estruturas. Fora isso, não tem muito problema, não. E vocês o que vão precisar, a princípio, são estruturas simples, né? Escrever um limite, escrever uma função, talvez uma função por parte. E aí são coisas que vocês vão aprendendo quando precisarem fazer. E aí essas coisas elas podem ser são dúvidas pontuais, né? Que quando surgem na necessidade. Mas bem, então chegou a nossa hora, ficamos por aqui. Amanhã continuamos, começando com o limite de seno de x sobre x e tentando chegar à continuidade. Então, até amanhã, até às 6h30. Tendo dúvida, basta mandar mensagens. Tá? Então, boa noite.